Pasta 11. 11. Don't worry, be happy. Carter. Como sempre. Sed e Walt vão procurar uma sombra amiga enquanto Zia e eu escoltamos um fantasma assassino psicótico até seu depósito de magia proibida cercado de armadilhas. Caramba, quem será que levou a melhor? A rainha egípcia saiu do mundo inferior para o Nilo como uma baleia emergindo. Sua roda de paz remexia a água azul. As chaminés cuspiam fumaça dourada no ar do deserto. Depois da penumbra do Duarte, o sol era ofuscante. Quando meus olhos se ajustaram, vi que descíamos a correnteza na direção norte, então devíamos ter emergido em algum lugar ao sul de Mênfis. Nas duas margens, a área verdejante de várzea coberta de palmeiras avançava pela névoa úmida. Algumas casas salpicavam a paisagem. Uma picape velha seguia aos solavancos pela estrada paralela ao rio. Um veleiro deslizava a bom bordo. Ninguém prestou atenção a nós. Eu não sabia exatamente onde estávamos. Podia ser qualquer lugar ao longo do Nilo, mas considerando a posição do sol, já era final da manhã. Havíamos comido e dormido no reino de meu pai, imaginando que não poderíamos fechar os olhos enquanto Setne estivesse sob nossa custódia. Não havíamos descansado muito, mas estava evidente que tínhamos ficado mais tempo lá embaixo do que eu imaginava. O dia estava passando. No dia seguinte, ao amanhecer, os rebeldes atacariam o primeiro gnomo e Apophis se levantaria. Zia estava a meu lado na proa. Ela havia tomado banho e usava roupas limpas, camiseta de estampa camuflada e calça cargo verde-oliva com a barra para dentro dos coturnos. Talvez não pareça glamouroso, mas na luz da manhã ela estava linda. Melhor de tudo, ela estava ali pessoalmente. Não um reflexo na tigela de evidência, não um chabit. Quando o vento mudou de direção, senti o perfume de limão do shampoo dela. Estávamos apoiados na amurada e nossos braços se tocavam, mas ela não parecia se incomodar. Sua pele era muito quente. — Em que está pensando? Perguntei. Ela se esforçou para olhar para mim. De perto, os pontos verdes e pretos em seus olhos cor de âmbar eram meio hipnóticos. — Estava pensando em Ra, ela respondeu. Imaginando quem está cuidando dele hoje. Tenho certeza de que ele está bem. Mas fiquei um pouco desapontado. Eu estava pensando no momento da noite passada em que ela segurara minha mão na sala de jantar. Às vezes é preciso seguir o coração. Aquele poderia ser nosso último dia na Terra. Se fosse, eu devia contar a Zia meus sentimentos. Quer dizer, eu achava que ela sabia, mas não sabia que ela sabia. Então, ai, droga, que dor de cabeça. Zia, comecei a falar. Setne materializou-se perto de nós. Muito melhor. À luz do dia, ele quase parecia ser de carne e osso, mas quando deu uma volta para exibir as roupas novas, seu rosto e as mãos tremeluziram como projeções holográficas. Eu tinha lhe dado permissão para vestir algo diferente da tanga. Na verdade, eu insistira, mas não imaginara que seria um traje tão impressionante. Talvez ele estivesse tentando fazer jus ao apelido que Sed inventara, Tio Vini. Ele vestia paletó preto com ombreiras, camiseta vermelha, calça jeans nova e tênis de uma alvura ofuscante. No pescoço usava uma corrente pesada de ouro de anques interligados. Em cada dedo mindinho havia um anel do tamanho de um quebra-queixo com o símbolo de poder, Was, incrustado em diamantes. Seus cabelos haviam sido penteados para trás com ainda mais óleo. Os olhos estavam delineados com col. Ele parecia ser da máfia do Egito Antigo. Então notei que faltava algo no conjunto. Ele não parecia estar com as fitas de Hathor. Vou confessar, entrei em pânico. Gritei a palavra de comando que Zia me ensinara. Tas! O símbolo para amarrar-se acendeu no rosto de Setne. As fitas de Hathor reapareceram em torno do pescoço, dos punhos, dos tornozelos, do peito e da cintura de Setne. Elas cresceram de maneira agressiva, envolvendo-o em um tornado cor-de-rosa, até ele ficar completamente enrolado como uma múmia, apenas com os olhos à vista. Ele protestou. Respirei fundo.
Depois estalei os dedos. As amarras se encolheram, voltando ao tamanho normal. Por que fez isso? Setine perguntou. Não vi as fitas. Não viu. Setine riu. Carter. Por favor, parceiro. Isso é só uma ilusão, uma modificação estética. Eu não posso me livrar realmente destas coisas. Ele estendeu os pulsos. As fitas desapareceram e reapareceram. Viu? Só as estou escondendo, porque cor-de-rosa não combina com minha roupa. Zia bufou. Nada combina com essa roupa. Setine olhou para ela irritado. Não precisa ofender, boneca. Relaxe, ok? Já viu o que acontece. Uma palavra de vocês e fico todo amarrado. Sem problemas. O tom dele soava muito razoável. Setine não era problema. Ele ia cooperar. Eu podia relaxar. No fundo de minha mente, a voz de Horus disse: Cuidado. Levantei minha guarda mental. De repente vi os hieróglifos flutuando no ar à minha volta. Fiapos de fumaça quase invisíveis. Obriguei-os a desaparecer e eles chiaram como mosquitos atingidos por uma raquete elétrica. Pare com magia, Setine. Eu só vou relaxar quando nosso assunto estiver resolvido e você voltar aos cuidados de meu pai. Agora, aonde vamos? Uma expressão de surpresa momentânea passou pelo rosto de Setine. Ele disfarçou com um sorriso. Claro, sem problema. Bom ver que a magia de caminho dos deuses está funcionando bem para você. Como vai aí dentro, Horus? Zia resmungou impaciente. Apenas responda a pergunta, seu verme, antes que eu queime esse seu sorriso. Ela estendeu a mão e chamas envolveram seus dedos. Zia, opa, falei. Eu já a vira zangada antes, mas a tática queimar sorriso parecia um pouco radical até para ela. Setine não pareceu se preocupar. Ele tirou um estranho pente branco do bolso do paletó. Aquilo eram ossos de dedos humanos? E penteou os cabelos sebosos. Pobre Zia, ele disse. O velho está afetando você, não é? Já começou a ter problemas com controle de temperatura? Eu vi algumas pessoas em sua situação sofrerem combustão espontânea. Não é legal. As palavras obviamente a abalaram. Seus olhos transbordavam ódio, mas ela fechou a mão e apagou as chamas. Vil, desprezível. Calma, boneca, Setine falou. Estou apenas manifestando minha preocupação quanto a nosso destino, sul do Cairo, nas ruínas de Mênfis. Fiquei pensando o que ele pretendia dizer sobre Zia. Decidi que não era hora para perguntar. Não queria os dedos flamejantes de Zia em meu rosto. Tentei lembrar o que eu sabia sobre Mênfis. Era uma das antigas capitais do Egito, mas fora destruída séculos atrás. A maior parte das ruínas estava enterrada sob o Cairo moderno. Havia algumas áreas espalhadas ao sul pelo deserto. Meu pai provavelmente me levara para sítios arqueológicos naquela área 1 ou 2 vezes, mas eu não tinha nenhuma lembrança clara. Depois de alguns anos, todas as escavações meio que se misturavam. Onde exatamente? Perguntei. Mênfis era bem grande. Setine mexeu as sobrancelhas. Com certeza. Cara, os momentos que vivi no Beco das Apostas... mas deixa pra lá. Quanto menos você souber, parceiro, melhor. Não queremos que nosso amigo Serpentino do Caos pegue a informação de sua cabeça, não é? Falando nisso, é um milagre que ele ainda não tenha visto seus planos e mandado algum monstro horroroso detê-los. Você precisa realmente desenvolver suas defesas mentais. Ler sua mente é muito fácil. E quanto à sua amiga aqui... Ele se inclinou para mim com um sorriso. Quer saber o que ela está pensando? Zia entendia as fitas de Hathor melhor do que eu. Imediatamente a fita em torno do pescoço de Setine ficou mais apertada e transformou-se em uma coleira rosada com guia. Setine tossiu e levou as mãos ao pescoço. Zia segurava a outra ponta da guia. Setine, você e eu vamos à cabine de comando, ela avisou.
Você vai informar o capitão exatamente aonde estamos indo, ou nunca mais voltará a respirar. Entendido? Ela não esperou pela resposta. Ele não poderia ter falado nada de qualquer forma. Zia o arrastou pelo convés e escada acima como se ele fosse um cachorro muito desobediente. Assim que eles desapareceram dentro da cabine de comando, alguém riu a meu lado. Lembre-me de nunca arrumar briga com ela. Os instintos de Horus se ativaram. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, já havia invocado meu copeche do Duat e firmado a lâmina curva no pescoço do visitante. Sério? O deus do caos perguntou. É assim que se recebe um velho amigo? Sete estava calmamente apoiado na amurada, usando um terno preto de 3 peças e um chapéu fedora da mesma cor. A combinação contrastava com sua pele vermelho-sangue. Na última vez que eu o vira, ele estava careca. Agora tinha trancinhas decoradas com rubis. Os olhos negros brilhavam por trás de óculos redondos e pequenos. Com um arrepio, percebi que ele estava imitando Amós. Pare com isso. Apertei ainda mais a lâmina no pescoço dele. Pare de debochar do meu tio. Ele se fez de ofendido. Debochar? Meu querido menino, a imitação é a forma mais sincera de elogio. Agora, por favor, podemos conversar como seres semidivinos civilizados? Com um dedo ele afastou o copeche do pescoço. Abaixei a lâmina. Agora que havia superado o choque inicial, eu precisava admitir que estava curioso para saber o que ele queria. Por que está aqui? Perguntei. Pode escolher. O mundo acaba amanhã. Talvez eu queira me despedir. Ele riu e acenou. Tchau. Ou quem sabe eu queria explicar ou alertar você. Olhei para a cabine de comando. Não conseguia ver Zia. Não ouvi nenhum alarme. Ninguém mais parecia ter notado que o Deus do Sol mal acabara de se materializar em nosso barco. Sete seguiu meu olhar. Que coisa aquele Sete, né? Adoro aquele cara. Eu posso imaginar, resmunguei. Ele foi batizado em sua homenagem? Não, Setne é só um apelido. O nome verdadeiro é Caim Vasset. Então dá para entender por que ele gosta mais de Setne. Espero que ele não mate você logo. Setne é muito divertido, até matar você. Era isso que você queria explicar? Sete ajeitou os óculos. Não. É a história com Amós. Você entendeu errado. Você está falando de quando o possuiu e tentou destruí-lo? Perguntei. E quase arrebentou a mente dele? E que agora quer fazer isso de novo? As 2 primeiras, verdade. A última, não. Amós me chamou, garoto. Você tem que entender. Eu nunca poderia ter invadido a mente de seu tio se ele não tivesse também algumas de minhas qualidades. Ele me entende. Segurei minha espada com força. Eu também entendo. Você é mau. Sete riu. Você chegou a essa conclusão sozinho? O Deus do mal é mau? É claro que sou, mas não sou o puro mal. E também não sou o caos puro. Depois de eu ter passado um tempo na cabeça de Amós, ele entendeu. Eu sou como aquele jazz improvisado que ele adora, o caos dentro da ordem. Essa é nossa ligação. E ainda sou um deus, Carter. Eu sou, como vocês dizem, a oposição democrática. Democrática. Sim, claro. Sete abriu um sorriso malicioso. Tudo bem, eu quero dominar o mundo. Destruir quem atravessar meu caminho. É claro. Mas aquela serpente Apophis, ele exagera. Quer transformar toda a criação em uma grande sopa primordial de confusão. Qual é a graça disso? Se eu tiver que escolher entre Ra e Apophis, eu vou lutar ao lado de Ra. É por isso que Amós e eu temos um acordo. Ele está aprendendo o caminho do Sete. Eu vou ajudá-lo. Meus braços tremiam. Eu queria cortar a cabeça de Sete, mas não sabia se tinha força para isso. Também não tinha certeza de que isso o machucaria. Horus me mostrara que os deuses tendiam a desprezar ferimentos simples como decapitação.
Você espera que eu acredite que vai cooperar com Amós? Perguntei. Sem tentar dominá-lo? Claro, eu vou tentar, mas você devia confiar mais em seu tio. Ele é mais forte do que você imagina. Quem você acha que me mandou vir aqui explicar? Uma descarga elétrica percorreu meu corpo. Eu queria acreditar que Amós tinha tudo sob controle, mas era Sete. Ele me lembrava muito o mago fantasma Setne, e isso não era bom. Você já explicou, respondi. Agora pode ir embora. Sete deu de ombros. Tudo bem, mas eu acho que havia ainda algo mais. Ele bateu com o dedo no queixo. Ah, sim, o alerta. Que alerta? Porque normalmente quando Horus e eu lutamos, devia ser eu o responsável pelo que está prestes a matar você. Mas desta vez não sou. Achei que você devia saber. É fato que Apophis está copiando minhas táticas, mas como eu disse... Ele tirou o chapéu e se curvou, os rubis cintilando em suas trancinhas. Imitação é elogio. O que você... O barco adernou e rangeu como se tivéssemos batido em um banco de areia. Na cabine do comando, o sino do alarme repicou. A tripulação de globos brilhantes voou em pânico pelo convés. O que está acontecendo? Agarrei a amurada. Deve ser o hipopótamo gigante, Sete falou com um tom casual. Boa sorte. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça vermelha enquanto uma forma monstruosa se erguia do Nilo. Você talvez ache que um hipopótamo não provoca pavor. Gritar hipopótamo não tem o mesmo impacto que gritar tubarão. Mas vou lhe dizer, quando o rainha egípcia adernou com a roda de paz saindo completamente da água e vi aquele monstro emergir das profundezas, quase descobri quais eram os hieróglifos para sujei a calça. A criatura com facilidade tinha o tamanho do barco. Sua pele reluzia roxa e cinzenta. Enquanto se erguia perto da proa, ela cravou os olhos em mim com maldade inconfundível e abriu uma boca tão grande quanto um hangar. Os pontudos dentes de baixo eram maiores que eu. Olhando para a garganta da criatura, eu me sentia como se estivesse vendo um túnel rosado direto para o mundo inferior. O monstro poderia ter me comido ali mesmo, com a proa. Eu teria permanecido paralisado em vez de reagir. Em vez disso, o hipopótamo urrou. Imagine alguém acelerando uma moto off-road e depois soprando uma trombeta. Agora imagine esses sons amplificados 20 vezes, chegando até você em um sopro com fedor de peixe podre e esgoto. É assim o grito de guerra de um hipopótamo gigante. Em algum lugar atrás de mim, Zia berrou, um pouco atrasada, na minha opinião. Hipopótamo! Ela cambaleou pelo convés agitado em minha direção, com a extremidade de seu cajado em chamas. Nosso camarada fantasmagórico Setne flutuava atrás dela, sorrindo de satisfação. Aí está! Setne sacudiu os anéis de diamantes de seus dedos mindinhos. Eu disse que Apophis ia mandar um monstro para matá-los. Você é tão esperto! Gritei. Então, como o detemos? Brá! O hipopótamo empurrou a rainha egípcia com a cara. Caí para trás e bati na parede do convés. Pelo canto do olho, vi Zia lançar uma coluna de fogo na cara da criatura. As chamas entraram direto pela narina esquerda, o que só enfureceu o hipopótamo. Ele bufou fumaça e bateu no navio com mais força, jogando Zia no rio. Não! Eu me levantei aos tropeços. Tentei invocar o avatar de Horus, mas minha cabeça latejava. Era impossível me concentrar. Quer um conselho? Setne flutuava perto de mim, sem se abalar pela agitação do barco. Eu poderia lhe dar um feitiço. O sorriso maléfico dele não me inspirou muita confiança. Fique quieto, apontei para as mãos dele e gritei. Tas! As fitas de Hathor amarraram seus punhos. Por favor, ele reclamou. Como vou pentear o cabelo desse jeito? O hipopótamo me encarou por cima do guarda-corpo. Seu olho parecia um prato negro e engordurado.
Na cabine de comando, lâmina suja de sangue soava o sino de alarme e gritava para a tripulação. Todo leme a bombordo! Todo leme a bombordo! Ouvi Zia tossir e se debater na água, o que pelo menos significava que ela estava viva, mas eu precisava manter o hipopótamo longe dela e dar ao rainha egípcia um tempo para desencalhar. Peguei minha espada, corri pelo convés inclinado e pulei direto para cima da cabeça do monstro. Minha primeira descoberta: hipopótamos são escorregadios. Tentei me segurar, o que não é fácil enquanto se empunha uma espada, e quase caí deslizando pelo outro lado da cabeça antes de prender o braço livre na orelha do monstro. O hipopótamo rugiu e me sacudiu como se eu fosse um brinco. Vi de relance um barco pesqueiro passando tranquilamente por nós como se não houvesse nada de errado. A tripulação de globos do rainha egípcia voava em torno de uma grande rachadura na popa. Por apenas um momento vi Zia se debatendo na água uns 20 metros rio abaixo. Depois ela afundou. Reuni toda a minha força e enfiei a espada na orelha do hipopótamo. Brá! O monstro sacudiu a cabeça. Eu me soltei e fui lançado para o rio como uma bola de basquete numa cesta de 3 pontos. Eu teria atingido a água com força, mas no último segundo me transformei em falcão. Eu sei, parece maluco. A propósito, eu por acaso me transformei em falcão. Mas é uma magia razoavelmente fácil para mim, já que o falcão é o animal sagrado de Horus. De repente, em vez de cair, eu voava acima do Nilo. Minha visão era tão aguçada que eu conseguia enxergar ratos na várzea. Vi Zia se debatendo na água e também cada pelo no focinho gigantesco do hipopótamo. Mergulhei para o olho do monstro, atacando-o com as garras. Infelizmente, era protegido por uma pálpebra grossa e um tipo de membrana. O hipopótamo piscou e urrou, irritado, mas era evidente que eu não o havia machucado. O monstro tentou me abocanhar. Eu era rápido demais. Voei até o barco e pousei acima da cabine de comando, tentando recuperar o fôlego. O rainha egípcia havia conseguido virar. Lentamente ia abrindo distância do monstro, mas o casco sofrera avarias sérias. Fumaça saía das rachaduras na popa. O barco estava adernando a boroeste e lâmina suja de sangue continuava soando o sino de alarme, o que era muito irritante. Zia se esforçava para continuar boiando, mas havia se afastado do hipopótamo e não parecia correr perigo imediato. Tentou invocar fogo, o que não é fácil quando se está se debatendo em um rio. O hipopótamo balançou de um lado para o outro, aparentemente procurando o pássaro irritante que havia cutucado seu olho. A orelha do monstro ainda sangrava, embora minha espada não estivesse mais lá, e sim, talvez em algum lugar no fundo do rio. Finalmente, o hipopótamo voltou a atenção para o barco. Setne apareceu a meu lado. Seus braços ainda estavam amarrados, mas ele parecia se divertir. Está pronto para aquele conselho agora, parceiro? Eu não posso lançar o feitiço eu mesmo, porque estou morto e tal, mas posso lhe dizer o que falar. O hipopótamo avançou. Ele estava a menos de 50 metros de distância, aproximando-se rapidamente. Se ele atingisse o barco naquela velocidade, o rainha egípcia se desfaria em pedaços. O tempo pareceu desacelerar. Tentei me concentrar. Emoções são ruins para a magia e eu estava completamente em pânico, mas sabia que só teria uma chance. Abri as asas e voei diretamente para o hipopótamo. Na metade do caminho retomei minha forma humana, caí como uma pedra e invoquei o avatar de Horus. Se não tivesse dado certo, eu teria me despedido da vida como uma mancha insignificante de sujeira no peito de um hipopótamo agressivo. Felizmente, a aura azul tremulou à minha volta. Caí no rio envolto pelo corpo brilhante de um guerreiro de 6 metros de altura e cabeça de falcão. Comparado ao hipopótamo, eu ainda era minúsculo, mas capturei a atenção dele quando enfiei o punho em seu focinho. Funcionou bem por cerca de 2 segundos. O monstro esqueceu completamente o barco. Dei um passo para o lado e o fiz se virar para mim, mas fui muito lento. Andar no rio com forma de avatar era tão fácil quanto correr por uma sala cheia de bolinhas perereca.
O monstro atacou. Ele virou a cabeça e fechou a boca em volta de minha cintura. Cambaleei, tentando me soltar, mas seus maxilares pareciam um torno. Os dentes penetravam minha proteção mágica. Eu estava sem a espada. Só podia socar a cabeça dele com meus punhos azuis brilhantes, mas meu poder desaparecia rapidamente. Carter! Zia gritou. Eu tinha 10 segundos de vida, talvez. Depois o avatar se desmancharia e eu seria engolido ou mordido ao meio. Setne! Berrei. Qual era aquele feitiço? Ah, agora você quer o feitiço? Setne respondeu do barco. Repita comigo. Happy, urra, ei, pá. Eu não sabia o que isso significava. Setne podia estar me induzindo à autodestruição ou a me transformar em um pedaço de queijo suíço, mas eu não tinha opção. Gritei. Happy, urra, ei, pá! Hieróglifos azuis, brilhando com mais força do que todos os outros que eu já havia invocado, surgiram acima da cabeça do hipopótamo. Ao vê-los alinhados, de repente entendi o que significavam. Happy, levante-se e ataque. Mas o que isso queria dizer? Pelo menos os hieróglifos distraíram o hipopótamo. Ele me soltou e tentou mordê-los. Meu avatar sumiu. Caí na água com a magia esgotada, sem defesas. Só o Carter Kane minúsculo à sombra de um hipopótamo de 16 toneladas. O monstro engoliu os hieróglifos e bufou. Ele balançou a cabeça como se tivesse acabado de comer uma pimenta malagueta. Ótimo, pensei. A fabulosa magia de Setne invocou um aperitivo para o hipopótamo do mal. Então, do barco, Setne gritou. Espere! 3, 2, 1... O Nilo borbulhou à minha volta. Uma massa imensa de algas marrons explodiu embaixo de mim e me levantou. Por instinto eu me segurei, aos poucos percebendo que as algas não eram algas. Eram cabelos em uma cabeça colossal. O gigante se ergueu do Nilo cada vez mais alto, até o hipopótamo parecer quase bonitinho em comparação. Não dava para ver muito do gigante de cima da cabeça dele, mas a pele era um tom de azul mais escuro que a de meu pai. Os cabelos castanhos eram desgrenhados e cheios de lodo do rio. Sua barriga era muito inchada e ele parecia estar usando apenas uma tanga feita de escamas de peixe. Blá! O hipopótamo atacou, mas o gigante azul pegou os dentes inferiores dele e o imobilizou. A força do impacto quase me derrubou de cima de sua cabeça. Oba! O gigante azul gritou. Arremesso de hipopótamo! Adoro esse jogo! Ele moveu os braços em um arco e jogou o monstro para fora da água. Poucas coisas são mais estranhas que ver um hipopótamo gigante voar. Ele oscilava loucamente, balançando as pernas troncudas enquanto voava pelas margens pantanosas. No final, caiu em um penhasco de calcário ao longe, provocando uma pequena avalanche. Pedregulhos despencaram sobre o hipopótamo. Quando a poeira baixou, não havia sinal do monstro. Carros continuavam passando pela estrada paralela ao rio. Barcos pesqueiros seguiam seu caminho como se uma luta entre um gigante azul e um hipopótamo não fosse nada incomum nessa área do Nilo. Divertido! O gigante azul gritou. Agora, quem me chamou? Aqui em cima! Berrei. Ele parou. Apalpou a cabeça cuidadosamente até me encontrar. E então me pegou com 2 dedos, caminhou até a margem do rio e me pôs no chão com delicadeza. Apontou para Zia, que tentava chegar à margem, e para o rainha egípcia, que boiava rio abaixo, adernando e fumegando pela popa. Aqueles são amigos seus? Sim, respondi. Pode ajudá-los? O gigante sorriu. Eu já volto. Alguns minutos depois, o rainha egípcia tinha ancorado em segurança. Zia estava sentada a meu lado na margem, torcendo os cabelos para tirar a água do Nilo. Setne flutuava perto de nós com uma expressão bem arrogante, apesar de ainda estar com os braços amarrados. Então, talvez na próxima vez você confie em mim, Carter Kane.
Ele apontou o gigante que se erguia acima de nós, ainda sorrindo como se estivesse muito animado por estar ali. Deixe-me apresentar meu velho amigo Rap. O gigante azul acenou para nós. Oi! Seus olhos estavam completamente dilatados. Os dentes eram muito brancos. Uma massa de cabelos castanhos embaraçados cobria seus ombros e a pele tinha diferentes tons de azul aquoso. A barriga era grande demais para o corpo. Ela pendia por cima do saiote de escamas de peixe como se estivesse grávido ou houvesse engolido um balão. Era, sem dúvida, o gigante hippie mais alto, gordo, azul e animado que eu já havia conhecido. Tentei identificar o nome dele, mas não consegui. Rap? Perguntei. Ah, sim, Rap. Ele abriu um grande sorriso. Estou sempre feliz. E você está feliz? Olhei para Setne, que parecia achar tudo aquilo muito engraçado. Rap é o deus do Nilo, o fantasma explicou. Além de suas outras obrigações, Rap é o provedor de colheitas fartas e tudo o que é bom. E por isso ele está sempre feliz, deduzi. Zia olhou intrigada para o gigante. Ele precisa ser tão grande? O deus riu. Imediatamente encolheu até o tamanho de um humano, embora o olhar alegre e enlouquecido em seu rosto ainda fosse bastante perturbador. Então, Rap esfregou as mãos ansioso. O que mais posso fazer por vocês, crianças? Há séculos não sou invocado. Desde que construíram aquela porcaria de represa de Assuã, o Nilo não transborda mais todo o ano, como antigamente. Ninguém mais depende de mim. Eu poderia matar aqueles mortais. Ele falou rindo como se tivesse sugerido levar aos mortais um prato de biscoitos caseiros. Pensei rápido. Não é sempre que um deus se oferece para fazer favores, mesmo que seja um deus surtado, cheio de cafeína. Na verdade, sim, respondi. Veja, Setne sugeriu que eu o invocasse para cuidar do hipopótamo, mas... Ah, Setne! Rap riu e empurrou o fantasma de um jeito brincalhão. Eu detesto esse cara. Desprezo ele completamente. É o único mago que descobriu meu nome secreto. Setne deu de ombros. Não foi nada, de verdade. E tenho que admitir, você foi útil muitas vezes nos velhos tempos. O sorriso de Rap ficou dolorosamente largo. Eu adoraria arrancar seus braços de suas pernas, Setne. Seria incrível. A expressão de Setne permanecia calma, mas ele se afastou um pouco do deus sorridente. Enfim, interferi. Estamos em uma missão. Temos que encontrar um livro mágico para derrotar Apophis. Setne estava nos levando às ruínas de Mênfis, mas agora nosso barco está destruído. Você acha que... Rap bateu palmas com entusiasmo. O mundo vai acabar amanhã. Eu esqueci. Zia e eu nos entreolhamos. Certo, falei. Então, se Setne lhe disser exatamente para onde estamos indo, você poderia nos levar até lá? E, se ele não quiser dizer, você pode arrancar os membros dele. Não teria problema. Oba! Rap gritou. Setne olhou para mim com ar assassino. Sim, claro. Estamos indo ao Serapeu, o templo do Touro Apis. Rap bateu no joelho. Eu devia ter imaginado. Lugar genial para esconder algo. É bem longe do rio, mas sim, eu posso mandá-los para lá se quiserem. E só para avisar, a Apophis espalhou demônios pelas margens do rio. Vocês nunca chegariam a Mênfis sem minha ajuda. Seriam destroçados em milhões de pedacinhos. Ele parecia sinceramente feliz por nos dar esta notícia. Zia pigarreou. Tudo bem, então. Adoraríamos contar com sua ajuda. Olhei para o rainha egípcia, onde lâmina suja de sangue estava em pé junto à amurada, esperando novas ordens. Capitão! Gritei. Espere aqui, continue consertando o barco.
Vamos... Ah, o barco pode ir também, Rap interrompeu. Isso não é problema. Franzi o senho. Não sabia como o deus do rio ia mover o barco, especialmente porque ele dissera que Mênfis ficava longe da água. Mas decidi não perguntar. Ignore essa ordem, gritei para o capitão. O barco vem junto. Quando nós chegarmos a Mênfis, você continua os reparos e espera novas ordens. O capitão hesitou. Depois inclinou a cabeça de machado. Eu obedeço, milord. Ótimo, Rap disse. Ele estendeu a mão aberta onde havia 2 pequenos globos pretos, viscosos como ovas de peixe. Engolam isso, vocês 2. Zia torceu o nariz. O que é isso? Elas vão levá-los aonde vocês quiserem, o deus prometeu. São pílulas, Rap. Pisquei. São o quê? O fantasma Sétine pigarreou. Parecia estar tentando não rir. É tipo... Rap as inventou. Por isso eles têm esse nome. Engolam, Rap falou. Vocês vão ver. Relutantes, Zia e eu tomamos as pílulas. O sabor era ainda pior que a aparência. Fiquei tonto na mesma hora. O mundo tremulou como água. Foi um prazer conhecer vocês, Rap gritou, sua voz parecendo turva e distante. Sabem que estão caindo em uma armadilha, não é? Tudo bem. Boa sorte. Depois disso, minha visão ficou azul e meu corpo derreteu.